Aproveito para saudar a amada igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém. Nós seguimos orando com os salmos. E hoje nós vamos orar o Salmo 76. Um salmo que traz uma mensagem militar, uma mensagem de guerra, uma mensagem de combate, que traz no seu pano de fundo a mensagem de que Deus luta por nós e vence sempre. Com Deus é assim. Então convido você a ter a sua Bíblia em mãos no Salmo 76 e acompanhar essa reflexão nesse salmo, que é um salmo curto, mas que traz uma mensagem extremamente impactante. O que vem de mensagem nesse salmo, o salmo de Asaf, é de que não se brinca ou se desafia a Deus. Não. Porque Ele é o Senhor de toda a terra, Criador, sustentador do mundo, e Ele exige dos seus filhos e de suas criaturas, no mínimo, o devido respeito ao seu santo nome. Quem falha nisso, paga um preço extremamente caro, porque verdade seja dita, Deus luta pelo seu povo, inclusive, como veremos nesse salmo, pessoalmente por meio dos seus anjos, sem nenhuma intervenção humana. E cabe uma pergunta diante disso: você quer garantir vitória em suas lutas pessoais, em todas elas? Com certeza a resposta é sim. Quem não quer? E para que a gente consiga isso, entregue o controle nas mãos de Deus e deixe Deus lutar as suas batalhas. A razão é simples: Ele vence sempre. É essa a verdade que Asaf, o ministro de música do templo, ele compôs no Salmo 76 e quer deixar muito clara diante dos nossos olhos. Ele orou, ele cantou e mostrou a majestade e o poder de Deus. Mas para você entender esse salmo, eu vou precisar te contar uma história. Asaf tinha um motivo particular e muito especial para compor esse salmo. E ele vai narrar essa história dentro do próprio salmo, mas se você quer ter profundidade no que estava acontecendo, necessário se faz você ler Isaías capítulo 36 e capítulo 37, ele está envolvido nesse evento e conta para a gente os detalhes, ou você lê 2 Reis capítulo 17 e 18, que narra a mesma história. É uma história com detalhes cinematográficos, uma história que nem Hollywood conseguiria produzir com tamanha riqueza de detalhes. E eu quero contar para você, antes de entrarmos nesta oração conhecida como Salmo 76. Ezequias era o rei de Judá, um bom rei de Judá, o que não era regra, um bom rei era uma exceção. Mas no 14º ano do seu reinado, Senaqueribe, que era rei da Assíria, resolveu atacar o povo de Israel. Ele conseguiu atacar, conseguiu invadir todas as cidades fortificadas e tomou posse de cada uma delas. Ele cercou Jerusalém e só faltava invadir a capital do povo de Deus. Aquilo gerou um pânico terrível naqueles que estavam ali em Jerusalém, um pânico sem precedentes, porque eles olharam para fora e viam quase 200.000 soldados cercando a cidade, e não eram soldados de qualquer exército, era do exército assírio, até então o pior, mais forte e mais cruel que havia na face da terra. Com a cidade completamente cercada por todos os lados, o rei da Síria mandou o seu melhor e maior comandante para negociar uma rendição da cidade. Uma rendição que ele negocia baseado na força, amedrontando aquelas pessoas, o que é normal dentro de um combate militar. Essa estratégia ela é básica até os dias de hoje.
E uma das pessoas que o rei Ezequias mandou negociar a paz com aquele comandante era justamente Joá, o arquivista, filho de Asaf. Diante deles, ele e outros amigos que vieram, o comandante, todo orgulhoso, ergueu a voz e disse para eles: digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Assíria: em que você está baseando essa sua confiança em ficar dentro dos muros? Se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, vejam o que vai acontecer. Olha a ousadia dele: vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Ou seja, olha o que o comandante está dizendo: Deus nada poderá fazer por vocês, nada, porque o meu exército é muito mais forte do que o seu Deus. Ledo engano. Nós já vimos aqui médicos, advogados, criminosos e até amigos que temos em nossa vida pensam assim: não tem mais solução, Deus não pode fazer mais nada por você, se entrega, porque nada mais vai ter solução. Entretanto, eles se esquecem que a última palavra, ela vem de Deus, ela não vem de ser humano nenhum. Aquele comandante orgulhoso, como acontece hoje nesta geração em que nós vivemos, ele zombava de Deus, desprezava o poder de Deus diante de todo o povo, como se Deus não existisse. Todavia, queridos, um exemplo nos salta aos olhos na fala do comandante de Senaqueribe: não se brinca ou se desafia a Deus. Deus é santo, Criador dos céus e da terra. Como nós cantamos, homem de guerra é Jeová, e Ele luta por nós, hoje e luta sempre. E muito em breve esse comandante vai descobrir de maneira terrível o quanto isso é verdadeiro. Ele começa a afrontar a santidade de Deus, começa a colocar Deus como se fosse um Deus qualquer, um Deus pagão que eles cultuavam, e ele até dizia, mentindo: o próprio Deus me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. E mais, ele disse em alta voz para todo mundo ouvir dentro de Jerusalém: ele, Deus, não poderá livrá-los. Não deixe Ezequias enganar vocês, não deixe o rei convencer vocês a confiarem no Senhor. É mentira. Deus nenhum tem poder contra o exército da Síria, de Senaqueribe. E agindo como o próprio Satanás, enganando as pessoas, ele dizia para os soldados e para a população de Jerusalém: se rendam, venham fazer as pazes conosco, e se vocês fizerem isso, cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna. E ainda provocava o povo dentro da muralha. Alguma vez o Deus de qualquer nação da terra livrou a sua terra das mãos do rei da Assíria? Até então, ninguém tinha conseguido derrubar aquele reino. Entretanto, queridos, nosso Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus não é um Deus pagão, criado pelas mãos humanas. O nosso Deus, como diz o credo apostólico, Ele é o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo que existe, e Ele é Senhor dos exércitos, que luta por nós, como em breve você verá. Quando o rei Ezequias ouviu aquela afronta que estava sendo feita, ele se humilhou, rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco e fez aquilo que todo filho de Deus faz quando é afrontado, quando está em crise. Ele foi para o templo, para a casa do Senhor, para a casa de oração, adorar a Deus, e não foi sozinho, levou pessoas consigo. O rei se humilhou, o rei orou, porque ele sabia que oração sempre é o grande remédio para a nossa alma. Ele fez o que nos recomenda o Ralph Carmichael, num dos hinos que a gente canta tanto: ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com o teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver.
Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério para a alma nos dar. E agora, como fez Ezequias, e agora, com outros irmãos, nos unirmos a Ti em oração. Diante do conflito, diante do pavor, diante de uma coisa inevitável, um cenário de destruição, esse homem orou. E queridos, como a oração tem o poder de nos transformar. Nunca abra mão da oração antes de tomar qualquer decisão importante na vida. Nunca abra mão. Ore primeiro, questione a vontade de Deus para a tua vida e tome a decisão com paz no coração. Depois daquilo, Ezequias orou e mandou uma mensagem para o profeta. No caso, Isaías era o profeta daquela época. E ele diz para Isaías: Isaías, ore por nós e consulte a Deus. Talvez Deus, ele cesse as palavras do comandante. Talvez Deus nos salve, talvez Deus nos proteja. E ele diz: ore a Deus para que Deus repreenda as palavras desse homem orgulhoso. Em desespero, ele procurou a casa de Deus. E nessa geração que a gente faz, no desespero, a gente se afasta da casa de Deus. Ao orar na casa de Deus, ele pede para que o profeta também ore e interceda a Deus. Aprenda a pedir oração em meio às suas crises. Queridos, é uma verdade eterna da Bíblia. Nós precisamos de nós. Sozinhos nós não somos ninguém. Isaías orou e respondeu ao rei: assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias dos servos do rei da Síria, que falaram contra mim. E olha o que Deus disse: porém nele um espírito, para que quando ele ouvir uma certa notícia, aliás, que notícia que ele vai ouvir, volte à sua própria terra, e ali farei com que ele seja morto à espada. Sabe o que Deus está dizendo nas entrelinhas? Fiquem tranquilos, povo meu, eu vou lutar por vocês, pessoalmente. Esse rei não tem poder nenhum contra vocês. O nosso Deus, Ele é Senhor dos exércitos, general dos generais. O nosso Deus é um Deus que comanda, mas é um Deus que luta. Por isso, Ademar de Campos canta, e canta com muita maestria, dizendo: homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. E ele pergunta, como cantamos: quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal, me dá poder para guerrear? E é por esse Deus que ele diz: pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. E a nós cabe o quê? Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, e toda arma contra nós perecerá. E sabe por quê? Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Nós sabemos disso. Pena que Senaqueribe, o rei da Síria, era tão orgulhoso que não acreditou nessa verdade. Ele manda outro mensageiro para Ezequias e diz para ele assim: Ezequias, não deixe que o Deus no qual você confia te engane. O homem chegou a tal nível de audácia que diz que o nosso Deus é mentiroso, que o nosso Deus é um Deus enganador, ousado. E essa ousadia levou ele longe demais. Essa ousadia foi a gota que faltava para transbordar a ira de Deus sobre esse homem. Essa afirmação de Senaqueribe gerou a ira de Deus. O que Ezequias faz de novo diante dessa postura arrogante do rei? Ele fez o mesmo que nós devemos fazer quando estamos em um conflito sério, em um conflito difícil, que parece que não tem solução. Ele sobe de novo ao templo do Senhor, apresenta-se diante de Deus e ele ora. Oração sempre é a solução. Oração não é a melhor solução, oração é a única.
solução. Ele ora, e eu quero ler para vocês a curta oração de Ezequias. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Isaías manda uma mensagem para o rei em resposta a essa oração. E olha que lindo a resposta de Deus. Ezequias, assim diz o Senhor: eu ouvi a sua oração. Gente, só o fato de sermos ouvidos por Deus já é uma bênção incontável na nossa vida. Ezequias, eu ouvi a sua oração acerca do Senaqueribe, e Deus disse algo mais ou menos assim: eu vou lutar por vocês, e a vitória é certa, porque não é contra vocês que ele comete um pecado, não é contra vocês que ele está errando. Olha o que Deus respondeu: de quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Hein, Senaqueribe, contra quem você está pecando? E Deus diz: contra o santo de Israel. Senaqueribe, você é louco. Não se brinca com Deus, não se ofende a Deus e fica impune. Ele é soberano, só Ele é Deus. Deus então sentenciou esse rei: eu, porém, eu sei onde você está, quando sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Aquele rei pagão, ele não sabia o que nós sabemos: que dura coisa é cair nas mãos do Deus irado. Mas ele vai descobrir da pior maneira que você possa imaginar. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará, não entrará na cidade. E veja o final dessa declaração de Deus: eu defenderei essa cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Imagina você trocar essa frase e colocar para a tua família aqui, e você ouvir Deus falando: eu defenderei a sua família, eu defenderei a sua vida, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e matou naquela noite 185.000 homens no acampamento assírio. Simplesmente matou todos. Quando o povo se levantou pela manhã, só havia cadáveres no acampamento. Eles nem sequer acordaram do sono, morreram dormindo. Desconcertado, humilhado, amedrontado, o rei Senaqueribe, antes orgulhoso, ele volta para o seu país fugindo, e ele ficou escondido no seu país, até que certo dia ele foi adorar no templo do seu deus pagão. Enquanto ele adorava, prostrado no templo, os seus próprios filhos de sangue entraram e o mataram ao fio da espada. Ele morreu, mostrando que não se brinca com Deus e se sai impune. Extasiado com essa história, animado com essa história, dado o milagre de Deus, Asaf, o ministro de música do templo, compôs esse salmo para dizer para mim e para você que Deus está disposto a usar o seu grande poder em favor do seu povo. Deixe Deus lutar as suas guerras, deixe Deus lutar as suas batalhas. Deus luta por nós e vence sempre. O que Asaf faz? Ele levanta um hino de adoração a Deus, pelo livramento de Deus e reconhecendo a santidade e o poder infinito de Deus.
E o meu desafio e o seu, assim como Asaf, exulte no poder de Deus. Só Deus é Senhor das causas impossíveis. Afinal de contas, o impossível é apenas uma das especialidades de Deus, como a gente tanto vê nas redes sociais. Então, louve, simplesmente louve o poder de Deus. E você tem várias maneiras de dizer isso, várias maneiras de reconhecer. Por exemplo, dizendo: Santo, 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 poderoso, digno de glória, digno de toda honra, de receber hoje o louvor. E no refrão: louve, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Adore a Deus por quem Ele é, pelo seu poder. Reafirme essa verdade com reverência, dizendo a Deus: Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Ou diga com muita alegria, como fez a Fanny Jane Crosby ao cantar: exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Louve a majestade de Deus, louve o poder de Deus, Ele luta por nós. E por fim, faça como fazem na primeira igreja batista de Curitiba. Eles têm uma adoração fantástica, em que eles dizem: Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti, porque Tu és Deus e serás para sempre assim. E o refrão: Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o Teu trono é o céu, Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons ou se forem maus, Tu comigo estás. Só o Teu poder é eterno e ninguém detém. Ao Teu nome seja a glória, a honra e o poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber, porque Tu és Deus e para sempre há de ser. E o final desse louvor, eles dizem: não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim Tu és. Nosso Deus não mudará, nosso Deus não falhará. Ele não tarda e muito menos falha para conosco. Assim Asaf abre esse curto salmo dizendo no versículo 1 ao versículo 3: em Judá Deus é conhecido, ou seja, entre seu povo Deus é conhecido. O seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali Ele quebrou as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra, e Ele para. Eu imagino que esse homem deve palpitar, esse homem deve chorar quando ele lembra disso. 185 mil homens preparados para invadir, para estuprar, para matar, para destruir Jerusalém, e pela manhã todos eles não passam de cadáveres deitados no acampamento. E esse homem diz que ali Deus quebrou as flechas. Queridos, o que ele quer dizer aqui é que os filhos de Deus conhecem e reconhecem o poder absoluto de Deus, e nele confiam, e dele dependem incondicionalmente. Filho de Deus sabe que Deus é Senhor de tudo, e sabe que não precisamos temer nada na vida. E olha que pergunta interessante: eles não tinham que temer Senaqueribe. E a pergunta é para você hoje: qual é o seu Senaqueribe? O que te faz temer? O que te faz desesperar? O que faz você ficar em pânico? Adoecimento? Velhice? Talvez uma depressão, desemprego, uma angústia, um sentimento ruim? Reconheça que Deus está lutando por você. Deus está lutando com você, e mais, Ele garante a vitória sempre. É lindo isso, gente. Deus, Ele não só luta e combate em nosso lugar, ou combate por nós, como Ele destrói as armas dos inimigos. E a palavra de Deus é clara: nenhuma arma prosperará forjada contra o Filho de Deus. O próprio Isaías, no capítulo 43, vai dizer isso.
e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Isso é profundo demais, verdadeiro demais. Por isso que ele recomenda um selá. Para, respira, medita, depois você continua. Creia numa grande verdade: o mal, ele só faz mal a si próprio e não a um filho de Deus. Depois de dizer isso, ele vai mostrar do versículo 4 até o versículo 9 o livramento de Deus dado para o seu povo. E como isso acontece? Resplandes de luz, és mais majestoso que os montes, cheio de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final, ou seja, estão mortos. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos contra Deus. Deus os matou dormindo, sem reação nenhuma, porque quem pode ir contra o Senhor? Diante da tua repreensão, verso 6, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Deus é maior do que os nossos inimigos, sejam quantos forem, seja do tamanho que forem. Qualquer oponente fica indefeso diante do Deus de toda a terra. Nada podem fazer, nada podem lutar contra Deus, e eles são totalmente destruídos. E saber disso deveria provocar em nós, gente, um temor terrível no coração. Saber disso deveria nos fazer pensar quão sério e perigoso é brincar com Deus. Não se brinca com Deus, se respeita a Deus. Não se brinca com Deus, se teme a Deus, honra a Deus. A ira de Deus, ela é terrível, como o versículo 7 mostra, mas ela é terrível aqui e muito pior na eternidade, sem Ele. A ira de Deus não é uma luta entre pessoas iguais. Quando Deus decide que é hora de pôr um ponto final na rebeldia humana, Ele faz, e cabe ao homem se calar e submeter. Dura coisa é cair nas mãos do Deus irado. Senaqueribe que o diga. Deus é justo, quer salvar todos os humildes da terra, livrando eles de todo tipo de opressão, como o salmista mostra de maneira muito clara. E aqui ele dá uma dica no versículo 9 de novo. Pensa nisso, coloque-se no lugar desse exército, coloque-se no lugar de Senaqueribe, de Ezequias, de todos os envolvidos. Pensa, respira profundamente, medita sobre isso e olha como andam as suas atitudes perante a santidade e o poder de Deus. Por isso Asaf coloca um selá, um interlúdio, uma pausa, para a gente não prosseguir e perder a essência do que a gente está orando. Aí depois de tudo isso, ele encerra a sua oração nos 3 versículos finais, declarando a majestade de Deus. Por isso ele diz no verso 10 até o 12: até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Ou seja, a ira de Deus é pedagógica. A ira de Deus, ela é amorosa, porque ela corrige o erro e faz parar. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Todo insulto, toda ofensa, toda maledicência contra Deus e contra os filhos de Deus serão transformados em louvor e testemunho quando o Senhor punir os ímpios que os praticam. A ira de Deus é pedagógica e tem o propósito de quebrar a nossa resistência e promover uma alegria final em quem é beneficiado por ela. Tema a ira de Deus, mas agradeça também quando ela se derramou sobre a sua vida, porque Deus ama e corrige a todo aquele que Ele tem por filho. Se não fosse assim, você não estaria ouvindo isso,
você não estaria lendo isso, porque você estaria destruído e habitando na habitação dos mortos, onde nada mais pode ser feito. Se nós podemos ouvir isso, é porque Deus tem um amor tão grande por nós, que a ira de Deus não se derramou sobre a nossa vida, e se derramou, ela foi pedagógica para nos corrigir. Deus é justo e tudo que Ele faz dentro do limite da justiça. Por isso que Pedro e Tiago reconhecem: Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. E assim nós podemos terminar essa oração, afirmando com a mais absoluta certeza: Deus luta por nós, mesmo que por causa de nossa falta de fé nos sintamos abandonados tantas vezes, mas Deus não nos abandona, e é fantástico isso. Manuel Adão da Silva, ele se juntou a outros 2 compositores e compuseram uma canção que bem poderia estar inserida nos hinários cristãos que nós conhecemos. Essa canção, ela fala do poder de Deus e como Deus cuida dos seus filhos. A antiga dupla, conhecida como Duduca e Dalvan, eternizaram essa poesia e dizem: o sono que tive essa noite foi um exemplo de amor. Eu sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas. De tudo que fiz nessa vida, Ele me fez recordar. Cenas das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos. Eu caminhava ao seu lado, porém, minha falta de fé tinha que aparecer, quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, em que Deus não se irou, mas Ele me abraçou dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e você duvida de mim? Filho, esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. Deus luta por nós. Deus é o Senhor dos exércitos, que luta carregando a nossa vida nos braços, e Ele sempre, sempre vence. A minha dica para você, olhando para esse salmo: comprometa-se em seguir firme servindo ao Deus de toda a terra, e nas suas lutas, sejam elas quais forem, creia, Deus guerreia em seu lugar, e o melhor de tudo, Ele sempre vence. Amém? Se você pode, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor dos exércitos, com a reverência que Ele merece. E Deus, nós te louvamos, Pai, porque essa é uma certeza tão maravilhosa nos nossos corações. O Senhor luta a nossa causa, o Senhor guerreia por nós em nossos desafios, combates, principalmente, Deus, quando nós achamos, ó Pai, que nada mais é possível fazer. Obrigado, Deus, por ser o Deus do impossível, por ser o Deus que julga a nossa causa, que ouve o nosso clamor e que atua, Deus, amorosamente em prol das nossas vidas. Te louvamos por isso, ó Deus, e declaramos que o Senhor é o Deus de toda a terra, e declaramos, ó Deus, que o Senhor não só nos criou, como tem cuidado de nós. Abençoa teu povo, Deus, abençoa nossas vidas, nos faça, Pai, viver cada dia dependendo dessa verdade, Pai, e entregando todas as coisas e o controle delas em tuas mãos, porque só o Senhor sabe o que fazer. Obrigado, Deus, por lutar por nós, e por isso nós te louvamos, em nome de Jesus,
Amém e amém.